Olá, bem-vindo à Reforça Educação. Hoje eu vou iniciar uma série de vídeos relacionadas ao concurso do IBGE, focando no edital para recenseador. Bom, no edital dá para ver que ele separa o conteúdo de matemática em 10 tópicos, que vão desde os números reais até a leitura e interpretação de tabelas e gráficos. Por isso eu decidi fazer um vídeo para cada tópico. Vou começar então com os números reais. Dentro dos números reais, temos as operações e os problemas. Eu já gravei um vídeo de operações, que você pode encontrar no meu canal, em que eu ensino os conceitos básicos e como realizar uma soma, uma subtração, uma multiplicação e uma divisão. E nesse vídeo de hoje, eu decidi trazer problemas, para complementar aquele outro vídeo. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou trazer 5 questões e vou resolver com você essas 5 questões. Essas questões estão dentro do que a FGV pede, são de nível fundamental e são questões interpretativas, típicas do que a FGV gosta de cobrar. Então, dentre as questões também tem questões dessa banca e de outras bancas também que eu achei bem interessante. Então, vamos comigo para a aula. A primeira questão é uma questão simples de soma e eu trouxe só para ver se você ainda recorda como é que faz uma soma com números com vírgula. Então, vamos lá resolvê-la. A questão diz o seguinte: Aline sempre confere seu cupom fiscal para ter certeza de que efetuou o pagamento correto. Ontem, no supermercado, ela comprou. Aí tem a tabela com os produtos que ela comprou e o preço. E a questão pede o seguinte: o valor total que a Aline gastou no supermercado em reais foi... Bom, tá vendo que aqui ele trouxe uma tabela com o cupom fiscal de Aline e ele pede o valor que ela gastou no total, né? Então, para eu descobrir esse valor, basta que eu calcule a soma de todos esses valores aqui dos itens, né? Para fazer isso, uma dica que eu dou é que você vá somando de 2 em 2 valores, para que você não se complique, não se enrole na hora da soma. Então, vamos pegar aqui esses dois valores iniciais, 4 mais 3, e vamos somar. 4 mais 3 é quanto? É 7, né? Então, aqui o resultado é R$7. E aqui para os outros dois itens. Os outros dois itens são 2 mais 1,79. Como que a gente pode resolver? A gente pode resolver aqui do ladinho, ó. Opa, R$2 mais 1,79. Bom, como você já deve saber, você deve colocar a vírgula embaixo de vírgula para realizar esse tipo de soma. Vamos somar então. 0 com 9, 9. 0 com 7, 7. A vírgula você desce para o local dela e soma agora 2 mais 1 igual a 3. E isso aqui vai dar 3,79. E vai sobrar aqui então, ó, o 4,21. E agora você soma esses três valores. Novamente, você pode juntar de 2 em 2. Então, vamos juntar primeiro esses dois valores e depois a gente soma com esse, tá? Para ficar mais simples de resolver. Então, a gente pega o 7 e soma com 3,79. E aí faz essa soma. A soma sempre você começa do final para o início. A maioria das operações você deve fazer dessa forma. Então, vamos fazer isso. Vamos lá. 0 mais 9, 9. 0 mais 7, 7. A vírgula você repete e aqui soma 7 mais 3, 10. Pronto, isso aqui deu 10,79. E agora basta que eu some com o último valor, que é 4,21. Então, vamos fazer esse somatório. Bom, podemos somar aqui 9 mais 1, 10, né? Deixa o 0 e vai o 1. E aqui, ó, faço outro somatório. 1 mais 7, 8. Mais 2, 10. Deixo também o 0 e levo 1. E aqui a vírgula, eu repito ela aqui no local dela. E aí eu somo 1 mais 0, 1. 1 mais 4, 5. E o 1 aqui, tá vendo que ele não está somando com ninguém. Então, eu simplesmente desço ele e aqui fica 15, o resultado 15. Que equivale ao quê? A letra C da questão, do resultado, certo? Bem simples essa questão, só para a gente poder praticar uma soma com vírgula. Vamos para outra questão que ela é bem mais interessante. Essa questão ela pede o seguinte, ela diz que o setor de compras de uma empresa encomendou 12 caixas, contendo cada uma 6 frascos de desinfetante.
Ao receber a encomenda, o funcionário encarregado notou que, por engano, uma das caixas foi entregue com 2 frascos a menos que o previsto. Ao todo, quantos frascos desinfetantes foram entregues? Bom, vamos então organizando os dados, né? Ele me fala que a empresa encomendou 12 caixas e em cada uma delas continha 6 frascos desinfetantes. Então, vamos aqui pensar que eu tenho 12 caixas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 caixinhas que eu tenho, né? E cada uma dessas caixas tem 6 desinfetantes. Se eu tenho 6 repetido 12 vezes, então basta que eu faça a multiplicação de 12 vezes 6, porque em cada uma dessas 12 caixas eu tenho 6 frascos, certo? Então, fazendo essa multiplicação, eu vou descobrir quantos frascos eu tenho no total. Então, vamos fazer isso. 6 vezes 2 é 12, né? Eu deixo 2 e levo 1. 6 vezes 1, 6. Com mais 1, 7. Então, a empresa encomendou 12 frascos. Só que, o que aconteceu no meio desse caminho? No meio desse caminho, o funcionário ele percebeu que uma das caixas foi entregue com 2 frascos a menos. Então, desse total de frascos, eu tenho que retirar 2 frascos que não foram entregues. E aí eu faço essa subtração. Aí eu tiro 2 menos 2, 0. E o 7 basta que eu desça ele para cá. Então, ao todo, quantos frascos foram entregues? Foram entregues, então, 70 frascos, que foi o total de frascos pedidos, menos os 2 frascos que foram retirados, certo? Bem legal, né? Bem simples essa questão, basta que você saiba interpretar e organizar os dados. Vamos então para a próxima questão. Nessa próxima questão, ele me diz o seguinte: uma empresa construtora transportará 185 trabalhadores para o local de obra utilizando vans, cada uma com capacidade de transportar 12 passageiros, além do motorista. O número mínimo de vans que serão necessários para fazer o transporte de todas essas pessoas simultaneamente é... Bom, vamos pensar aqui o que ele pede. Ele quer o número de vans que vão transportar esses trabalhadores, né? Então, eu tenho um total de 185 trabalhadores que eles vão ser separados em vans e cada uma dessas vans vai comportar 12. Então, eu vou dividindo o número total de 12 em 12. E aí, eu vou descobrir, então, quantos vans vão ser necessários para transportar esse total de 185. Então, para eu descobrir, basta que eu divida aqui o 185 por 12, porque aqui eu tenho que dividir os trabalhadores em diversas vans em que cada uma delas vai conter 12 passageiros, certo? Então, vamos aqui. Para a divisão, eu tenho que juntar aqui, o 1 com o 8, vai ficar 18, porque aí sim eu vou poder dividir por 12, certo? Porque se fosse só 1, não daria para dividir 1 por 12, porque 1 é menor. Então, eu junto 1 com o 8, fica 18, e aí sim dá para dividir por 12. E o número que multiplicado por 12, que vai dar ou igual ou menor a 18, vai ser o próprio 1. Aqui, 1. Porque 1 vezes 12 vai dar 12. E aí eu faço essa subtração. Por que eu não botei 2 aqui? Porque o 2 vezes o 12 vai dar 24. E o 24 é maior que o 18, então não pode. Tem que ser um número que dê menor ou igual, certo? Por isso que eu multipliquei por 1 aqui, 1 vezes 12, 12. E aí eu faço a subtração. 8 menos 2, 6. 1 menos 1, 0. O 6 não dá para dividir por 12, né? Então, eu pego aqui o 5 aqui que sobrou e desço ele. E aqui eu formo agora 65. Aí eu divido o 65 por 12. E qual o número que multiplicado por 12 que vai dar próximo de 65? Bom, vamos testar, né? Vamos ver aqui o vezes 5. 5 vezes 2 é 10. Eu deixo o 0 e levo 1. 5 vezes 1 é 5. Mais 1, 6. Bom, deu próximo, né? Mas vamos ver se outro número também dá. Vamos ver aqui o 6. Vamos testar. 6 vezes 2 é 12. Então, eu deixo 2 e levo 1.
E 6 vezes 1, 6, mais 1, 7, 72. O 6 não dá, por quê? Porque o resultado é 72, que é maior que o 65, não dá, tem que ser o número ou menor ou igual. Então, eu descarto isso e fico com esse aqui. Então, aqui a minha resposta vai ser 5. Por quê? Porque 5 vezes 12 vai dar 60. E aí eu faço essa subtração. Nessa subtração, você vai ver que vai ficar o 5 aqui e o 0, né? Vai ficar um resto de 5. Não tem mais nada aqui que eu possa dividir. Então, eu vejo que, no total, ele conseguiu levar os trabalhadores em 15 vans. Só que sobrou, restou aqui, ó, restaram 5 pessoas. Então, para eu conseguir levar essas outras 5 pessoas, eu vou precisar de mais uma van, não é? Então, para essas 5 pessoas, eu preciso de mais uma van. Então, no total, eu tenho essas 15 vans mais uma, que vai ser igual a 16 vans. Pronto, esse é o resultado. E esse é a resposta aqui, certo? Então, sempre que tiver um resto, você fica atento para isso, certo? Então, vamos para a próxima questão. Na próxima questão, é uma questão bem interessante, que ela vai envolver várias operações. Observa aqui. Ele diz que a empresa onde Pedro trabalha tem 2.000 funcionários e na segunda-feira faltaram 100 deles, devido a problemas de transporte. Nesse mesmo dia, na empresa, houve uma arrecadação de dinheiro em prol de uma entidade carente da comunidade. A metade dos funcionários presentes contribuiu com R$ 2 cada um e a outra metade contribuiu com R$ 1 cada um. O total da arrecadação foi de... Bom, vamos ver, né? Ele me diz... Primeira coisa que eu tenho que ver. Ele me diz que no dia da arrecadação, ó, metade do funcionário contribuiu com uma parte e outra metade com outra. Só que nesse dia aqui, ó, faltaram 100 funcionários. Então, eu pego o quê? Total de funcionários, que são 2.000. E a primeira coisa que eu faço é retirar os 100. Porque esses 100, eles faltaram e não vão contribuir. Certo? Então, eu faço a subtração aqui, ó. E aí, ó, 0 menos 0 vai ser o próprio 0. 0 menos 0, o próprio 0 também. 0 menos 1 tem como fazer? Não, porque o 0 ele é menor que o 1. Então, sempre que o número de cima for menor que o número de baixo, eu tenho que pedir emprestado. Então, eu vou pedir emprestado aqui para o 2. E o 0 vai se transformar em 10, porque eu vou botar 1 aqui na frente dele. E aí sim eu vou poder subtrair. 10 menos 1 fica 9. E aqui, ó, como eu retirei 1 de 2, aqui fica 1 aqui em cima, certo? Porque eu tinha 2 e eu retirei 1 para poder pegar emprestado, certo? E aqui fica só 1. E aí eu desço esse 1 aqui e fica 1.900. Esses são os totais de funcionários que estavam no dia. Funcionários no dia, né? Então, nesse dia tinha 1.900 funcionários. Desses 1.900, ele diz que metade, ó, a metade contribuiu com R$ 2. Então, a metade deu R$ 2. E a outra metade contribuiu com R$ 1. Então, o que é que eu preciso fazer para ver o total da arrecadação? Primeiro, eu preciso descobrir quanto que é metade, né, do total de funcionários. Então, eu pego aqui, ó, 1.900 e divido por 2, porque dividindo por 2 eu vou saber quanto que é a metade desse valor total. Então, aqui eu pego e faço essa divisão. Começo pelo 1. 1 não dá para dividir por 2, porque ele é menor do que o 2. Então, junto ele aqui com o 9. E agora sim, fica 19. 19 dividido por 2 dá quanto? Vai dar 9. Por quê? Porque 9 vezes 2 vai dar 18. E aí eu subtraio aqui e o resto vai ser 1. E aí, o 1 também não dá para dividir por 2, porque ele é menor. E aí, então, eu desço esse 0 para ele se transformar em 10. E aí sim, ó, 10 dá para dividir por 2. 10 dividido por 2 vai dar 5. Por quê? Porque 5 vezes 2 vai dar 10. E aí, só falta eu dividir o último 0 aqui, ó. O número que multiplicado por 2, que vai dar 0, é o próprio 0. Então, pronto. Aí eu faço subtração e vai ficar um total de 0 aqui. Então, 1.900 dividido por 2 vai dar 950. Então, a metade dos funcionários
é 950 funcionários. Então, eu sei que metade deles deu R$ 2 e a outra metade deu R$ 1. Então, para descobrir o total, eu preciso pegar essa metade, que é 950, e multiplicar por R$ 2, porque cada um desses 950 doou R$ 2, certo? E 950 vezes 2 vai dar quanto? Bom, eu faço a multiplicaçãozinha aqui, ó, 950 vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5 vai dar 10, fica o 0 e vai 1. 2 vezes 9, 18, com mais 1, 19. Então, aqui, ó, vai ficar R$ 1.900. Essa é a quantidade que a metade dos funcionários contribuiu. E a outra metade? Bom, eu sei que a outra metade contribuiu com R$ 1. Então, basta que eu multiplique também os 950 por 1. E qualquer número multiplicado por 1 vai dar o próprio número. Então, aqui, ó, eu tenho que é R$ 950. E para saber o total, basta que eu some esses dois valores, né? Que aqui é o valor arrecadado por uma metade e aqui é o valor arrecadado pela outra metade. E aí eu somo, ó, 1.900 mais 950. E aqui fica 0 mais 0, 0. 0 mais 5, 5. 9 mais 9, 18. Deixo o 8 e levo 1. 1 mais 1, 2. Bom, esse é o total. R$ 2.850 é o total que foi arrecadado. E ele equivale aqui, ó, à letra E, certo? Então, simples essa questão. Você só precisa ir organizando os dados na ordem que ele vai falando no texto, certo? Então, vamos para a última questão? A última questão é uma questão muito interessante. Acho que dentre todas, essa é a mais interessante, porque ela é bem interpretativa. E vamos ver como é que ela é. Ela fala que, nos 5 dias de uma semana, de segunda a sexta-feira, o posto de saúde onde Mariana trabalhou atendeu a cada dia o dobro de pacientes atendidos no dia anterior. Na sexta-feira, foram atendidos 96 pacientes. O número de pacientes atendidos nesse posto de saúde na segunda-feira da citada semana foi... Bom, essa questão dá para ver que ela é bem interpretativa e para facilitar a sua vida, eu recomendo que você vá organizando os dados. Ele quer a quantidade de pacientes atendidos na segunda-feira, mas o que é que ele me fala? Ele me fala só o valor de pacientes atendidos na sexta-feira. Então, eu tenho que encontrar uma correlação entre esses pacientes com esses. E essa correlação ele já me dá. Como que ele me dá? Ele me dá uma relação entre pacientes atendidos em um dia e em outro. Que ele fala aqui, ó, o dobro de pacientes atendidos no dia anterior é o total de pacientes atendidos a cada dia. Então, vamos organizar. Eu tenho aqui segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Então, vamos organizar primeiro a relação que ele me dá. Ele me diz o seguinte: a cada dia, ele atende o dobro dos pacientes do dia anterior. Então, de segunda para sexta, o número de pacientes dobra. O que significa dobrar? Significa que a quantidade de pacientes de um dia vezes 2. Sempre que eu peço o dobro de algo, é esse algo vezes 2, certo? Esse que é o dobro. E se fosse o triplo, era algo vezes 3. O quádruplo, algo vezes 4, certo? Então, fica com isso na memória. Então, aqui, ó, como é o dobro, é vezes 2. Então, a quantidade de pacientes atendidos na terça vai ser 2 vezes o atendido na segunda. E na quarta, a quantidade atendida na quarta vai ser 2 vezes atendidos na terça. Na quinta, 2 vezes atendido na quarta. E na sexta, mesma regra, 2 vezes atendido na quinta. Para que eu possa ir organizando, como eu não sei o valor, eu vou chamar os pacientes de P. Vamos pensar que na segunda-feira ele atendeu o número P de pacientes e na terça vai ser o dobro, né? Então vai ser 2 vezes P, que é 2P.
Na quarta, vai ser 2 vezes o atendido na quinta. Então, vai ser 2 vezes 2, 4P. E na quinta, vai ser 2 vezes na quarta. Então, 4 vezes 2, 8. E na sexta, é 2 vezes o que é atendido na quinta. Então, é 8 vezes 2, 16P. Bom, já organizei, e aí, como que eu faço agora? Eu vejo novamente no texto e leio o que eu posso correlacionar. Ele me disse que na sexta foram atendidos 96 pacientes. Então, os 16P aqui, ó, o número total de pacientes atendidos na sexta é igual a os 96 pacientes que ele atendeu. Então, como que eu faço agora para descobrir o da segunda? Dá para ver que na segunda ele atendeu P pacientes e na sexta 16 vezes P. Então, para descobrir o da segunda, basta que eu isole esse P aqui, ó, deixe ele sozinho aqui do lado. E então, para eu isolar ele, eu tenho que passar esse 16 para o outro lado. Como esse 16 estava multiplicando aqui, ele tem que ir para o outro lado dividindo, porque sempre que eu passo algo para o outro lado, eu tenho que passar com a operação contrária. Então, se ele estava multiplicando, ele vai dividindo. E aí, para eu descobrir, basta que eu divida agora, ó, o 96 dividido por 16. E isso vai dar 6. Por quê? Porque 96, porque aqui, ó, 16 vezes 6, vamos ver aqui, tem que dar 96, ó. 6 vezes 6, 36. Deixo o 6 e levo 3. 6 vezes 1, 6. Mais 3, 9. Pronto, esse é o resultado. 6 vezes 16, 96 e o resto é 0. Então, pronto, o valor de P é igual a 6. E P é aqui na tabelinha, ó, o quanto que ele atendeu na segunda-feira, que é exatamente o que ele pede, ó, o número de pacientes atendidos nesse posto de saúde na segunda-feira. Pronto, resolvemos a questão. Então, essas questões interpretativas, você tem que ir sempre vendo como que você pode tanto organizar os dados quanto correlacionados, certo? Então, você gostou desse vídeo? Gostou dessa aula? Bom, se você gostou, eu tenho uma novidade bem legal para você. As pessoas em alguns vídeos pediram alguns materiais, como que poderiam estudar, né? Então, eu decidi fazer uma apostila. E como eu não consegui ter tempo para fazer a apostila com todos os tópicos, eu decidi separar também de tópico a tópico. Então, esse primeiro tópico eu já fiz a apostila, está aqui, ó. Ela é a apostila com números reais, em que eu apresento aqui as definições do que são os números reais, vou apresentando cada operação, ó, soma, e eu boto 3 exemplos com passo a passo de como fazer uma soma, com diversos tipos de valores, valores com vírgulas, e depois boto aqui exercícios propostos para você treinar a sua soma. Depois boto aqui também da subtração, mesma forma, exercício para fazer com passo a passo, exercício para você treinar. E também da multiplicação. Além de eu mostrar como que se faz a multiplicação, deixei uma tabela aqui para você sempre ir pesquisando, olhando, para você ir aprendendo mesmo quanto que é um número multiplicado por outro. Fiz um passo a passo aqui de como que você faz uma multiplicação. E também deixei aqui exercícios propostos para você. Na divisão, fiz da mesma forma, expliquei o que é a divisão, botei até uma tabuadinha para você ir pescando aqui os valores. Coloquei aqui alguns exemplos com passo a passo, ó. Sempre tem passo a passo, ó, terceiro passo, primeiro, segundo, certo? E para você treinar também. Além disso, eu trouxe essas 5 questões resolvidas de forma escrita, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta questão, quinta questão são as que a gente já fez. E além delas, eu coloquei mais 5 questões resolvidas. Vou passar aqui. E além dessas questões resolvidas, eu trouxe mais 10 no estilo da banca da FGV para você ir treinando, fazer e comparar aqui com o gabarito, certo? Então, eu fiz essa apostila com muito carinho. Eu vi aqui o que eu poderia ajudar, como as pessoas têm mais dificuldade com essa parte de operações, tentei explicar bem como que faz cada operação. Então, é um conteúdo que está muito bem feito, muito bem, vai te ajudar bastante. Então, se você quiser adquirir, eu vou deixar o link aqui na descrição, vai ser o primeiro link.
E eu deixei um preço bem barato mesmo, vai de R$ 5 essa apostila. Preço de um salgado com suco, né? Com refresco. Então, você pode tirar esse lanche aí, dinheiro do lanche, separa e compra a apostila. Vai te ajudar a estudar bastante. Você vai poder ir entendendo como que você faz o raciocínio para resolver as questões. Então, eu vou deixar aí, se você quiser, fica à vontade. E aí, muito obrigada então por assistir esse vídeo. Se você gostou dessa aula, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu comentário. Se você teve dúvida em alguma das questões, deixe comentário que eu vou te ajudar. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima.